estudei a Bíblia, que eu li a Bíblia, passava batida essa profecia. Porque a minha pessoa automaticamente associava o tabernáculo caído de Davi ao templo de Salomão. Eu associava o tabernáculo caído de Davi aquilo que era conhecido dos templos do Velho Testamento. Mas a bem da verdade é que quando a gente para tentar estudar um pouco melhor, nós vamos ver que no Velho Testamento, sendo o povo de Israel, aquele povo que a gente conhece como povo templário, que buscava a presença de Deus só num único lugar, que tinha por costume compreender que a manifestação da glória de Deus se dava dentro daquele espaço, há alguns templos que chamam a atenção. E o primeiro tabernáculo que chama a atenção no Velho Testamento é o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era aquela tenda móvel, que ela foi tão importante, Alex, e havia alguns detalhes nela que faziam tanta diferença. Obrigado, Dona, eu coloco ela ali para vocês verem, que apesar dessa simplicidade, havia alguns detalhes trabalhados com as pedras internas delas, com os tecidos, que Deus, Ele quebra uma regra. Naturalmente a gente aprende por repetição. Você sente, meu lado, dia após dia, vai estudando, vai tentando fazer e aprende. Mas havia detalhes no tabernáculo de Moisés, e Deus tinha pressa naquilo, que dois homens, por especial, eles aprenderam direto do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre Azarael e Beoliá, e eles aprendem alguns detalhes para trabalhar com os tecidos e com as pedras, e ensinam os demais para trabalhar no tabernáculo de Moisés. Era uma tenda móvel, os irmãos devem saber, devem se lembrar que durante a peregrinação de 40 anos no deserto, eles montavam uma tenda, e ela era literalmente assim. E quando Deus tirava a nuvem de cima da tenda, eles compreendiam que era tempo de sair, e saíam. Houve muitas manifestações da glória de Deus a Moisés neste tabernáculo. Foi neste tabernáculo que desce agora, volta de novo, naquele outro que eu tive aí. Foi naquele tabernáculo que quando Arão e Miriam falam mal de Moisés, Deus chama ele para conversar. Ele diz: Moisés é meu amigo, eu não aceito que fale mal do meu amigo. Mas quando Deus fala de restaurar, Deus não fala de restaurar o tabernáculo de Moisés. E aí há aquela confusão que eu fiz, eu não estou dizendo que ninguém fez, mas eu fazia, do templo de Salomão. Coloca aí, Dona, por favor, o templo de Salomão. A suntuosidade do templo de Salomão. Pode colocar a primeira. Isso. Olha como ele é magnífico. Construído em ouro e marfim. Salomão gasta 7 anos para construir esse templo, na sua magnitude, na sua amplitude. Tem uma foto dele no interior dele, Dona. Coloca por gentileza. Olha como já mudou para o tabernáculo de Moisés. Olha a diferença. Onde estava o sumo sacerdote, todos os detalhes em ouro. Ouro batido, diz a Bíblia. O que havia de mais rico, de mais puro, se encontrava no templo de Salomão. Houve o templo de Zorobabel, eu não coloquei porque ele era muito parecido com o templo de Salomão, só que sem essa pompa, essa glória, sem esse ornamento de ouro. Houve também o templo de Herodes. Tem ainda o templo de Herodes, ele é bem parecido com o templo de Salomão, porque o templo de Salomão foi derrubado, foi destruído quando Israel foi levado cativo para a Babilônia. O ouro foi tirado de Herodes para agradar o povo judeu. Ele construiu essa magnitude para substituir o templo de Salomão. Tem 3 fotos dele do dele interno. Vamos postar, por favor? Hoje é uma mensagem em forma de estudo para você entender isso aí. Pode passar elas. Todas também de ouro batido. Herodes faz e constrói e dá esse templo para o povo de Israel de uma forma política, de calar aquele povo, para que aquele povo tivesse um lugar para adorar e não perturbasse o povo. Mas Deus também não está preocupado em restaurar o templo de Herodes. E alguém pode me dizer: pastor, mas quando Amós fala, Herodes não tinha o templo. Ok, mas Tiago, meio irmão do Senhor, ele vai promover a mesma profecia, falando já do conhecimento de causa do templo de Herodes, mas vai dizer: Deus tem saudade do tabernáculo de Davi. Se os judeus me ajudassem a conversar, ajuda, tá bom, gente? A saudade de Deus é do tabernáculo de Davi. Coloca a foto aí. Olha o que era o tabernáculo de Davi. É uma tenda com a arca da aliança no meio. Irmãos,
Eu não tenho essa intimidade com Deus. Lu, mas se eu tivesse, eu ia dar uma cutucadinha e falar: o senhor está de zoeira, né? Ah, olha, templo de Salomão.